Olá pessoal, dando início a mais um podcast Uniara. Lembrando que os vídeos podem ser vistos nas plataformas das redes sociais da TV Uniara, tanto no Facebook, YouTube e Instagram. Hoje estamos aqui com a Luciane Reis, do handebol do SESI Araraquara. Vamos bater um papo sobre esse esporte significativo no contexto das políticas esportivas do país. Luciane, seja bem-vindo ao podcast Uniara. Prazer recebê-la. O prazer é meu. Prazer poder falar sobre essa modalidade que eu tenho um apreço diferenciado e que a gente está aqui para falar sobre a modalidade, falar sobre tudo que envolve o nosso esporte. Então, como está organizado hoje o handebol araraquarense? Existe um campeonato araraquarense de handebol? Se existe, quem participa? Qual é a relação entre o handebol e a Fundesporte Araraquara? Como é que está organizado isso? Bom, atualmente nós temos a parceria SESI Prefeitura. Eu trabalho com as equipes de base masculina. Então, eu tenho equipes sub-12, sub-14, sub-16 e sub-18. E aí eu trabalho na formação inicial da modalidade. A partir dos 19 anos, eles entram na categoria júnior e eles são encaminhados para a equipe da prefeitura. Então, eu, Felipe, que é o treinador do masculino, nós temos essa parceria. 2 vezes por semana nós damos treinos juntos. Nós juntamos a equipe juvenil, que é sub-18, com a equipe júnior e fazemos o treinamento juntos, né? Então, a gente tem esse alinhamento, tanto de engajar os meninos para formação já do adulto, né? Então, a partir dos 19 anos, eles já vão para uma perspectiva de campeonatos muito mais fortes, não só o paulista, como também o brasileiro, né? Então, depois da parceria, a gente conseguiu esse engajamento de... Eles não param com 18 anos, eles vão até 21 e participam de campeonatos ainda mais fortes. Se a gente antes participava somente do paulista, hoje eles, com a prefeitura, com o Felipe, eles jogam também o brasileiro. Ah, entendi. E me diga uma coisa, mas existe algum campeonato araraquarense de handebol? Existem equipes aqui na cidade? Porque assim, uma coisa é você disputar um campeonato da cidade e regional. Outra coisa é você disputar um campeonato estadual onde você precisa ter atletas de alto nível. Como é que é organizado isso? Esporadicamente, nós vemos algumas escolas se organizando para ter interescolas, né? Então, o Colégio Coeducar tem uma equipe, o próprio Felipe trabalha dentro do COC com a modalidade, tem os Jogos da Primavera também, que tem a modalidade, e é bem bacana quando tem essa oportunidade de ver garotos e garotas da escola jogando, porque a gente consegue ver um pequeno celeiro ali que a gente consegue descobrir talentos, né? Então, a gente vai nos jogos, dá uma olhada, vê que aquela garota se destacou, a gente já entra em contato para oferecer a oportunidade de sair do escolar e vir participar de uma equipe de treinamento mesmo, né? Que aí ele não vai trabalhar como na educação física escolar, várias modalidades. Ele passa, além da educação física escolar, claro, ele passa a ter o treinamento comigo ou com o Robson no feminino, por exemplo, e tem um aprofundamento e aperfeiçoamento da modalidade. São esporádicos, mas eles existem. E é bem importante a gente falar disso porque, para nós que trabalhamos já no processo de formação específica da modalidade, é onde a gente consegue ver, proporcionar a esses meninos que talvez fiquem só na escola, que eles possam se ver, talvez, numa equipe de treinamento, uma equipe de rendimento e fazendo competições mais fortes, né? Entendi. E me diga uma coisa, como é que está organizado o handebol no estado de São Paulo? Quantas equipes participam? Por exemplo, times como Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos possuem equipes de handebol? Existe um campeonato paulista? Assim, onde eles são disputados? Tem várias cidades? Tem cidades que são expoentes, não são? Como é que é isso? Bom, nós estamos num estado que ele é imenso, né? Então, tem sim, quase todas as cidades possuem a sua equipe de treinamento de rendimento da modalidade, né, do handebol.
Nós temos clubes fortíssimos como o Taubaté, o Pinheiros, que também competem à Federação Paulista de Handebol. Mas o que é mais forte no nosso estado são as ligas. Por quê? Infelizmente, pelos valores, a Federação Paulista ela é um pouco inatingível para muitas equipes. Então, o que acontece? Há várias ligas regionais que elas acontecem por todo o estado, né? Falando um pouco de Federação Paulista, que é o que nós jogamos nos últimos 3 anos. Temos equipes fortíssimas que têm contratações até mesmo de estrangeiros, né? Pinheiros mesmo tem alemão, tem argentino, o que deixa a gente também um pouco distante competitivamente dessas equipes. Temos o Taubaté, que tem o treinador, inclusive, que é da nossa seleção brasileira masculina. Então, é um campeonato extremamente forte. E por ser um pouco mais caro também, ele não consegue atingir muitas equipes. Ano passado, nós disputamos no juvenil com 8 equipes. Então, para um estado tão grande, 8 equipes são poucas, né? Com certeza. Mas aí nós vamos, por exemplo, para a Aliesp, que é a Liga de Handebol do Estado de São Paulo. Ela tem a sede em Santa Bárbara do Oeste. E nessa categoria, nós não disputamos, mas esse ano, em 2023, nós vamos voltar a disputar essa liga. Ano passado, havia 11 equipes no Sub-18. Então, já é um número maior que a federação. Uhum. E são equipes muito boas. Você sabe que você está falando da federação? Nós conversamos com o René Benatti, do futebol de salão, também é a mesma coisa. Uma coisa é a Federação Paulista de Futsal. Outra coisa é as ligas que eles montaram, porque os valores são menores. Exato. E as pessoas conseguem, os clubes, os times conseguem participar de forma mais efetiva. Isso se repete também no handebol? Com certeza, com certeza. Porque, assim, fora o custo das viagens também, ser bem maior, porque as viagens, como é turno e retorno, então nós temos jogo em casa, mas nós também viajamos para Taubaté. Então, sim, uma viagem para Taubaté não vai menos que 17 horas de viagem. E é exaustivo, né? Então, claro que isso que acontece também com as equipes que vêm para cá, mas você ir a Taubaté, tem o desgaste da viagem, aí você joga, aí você precisa almoçar, você precisa retornar. Os atletas chegam bem exaustos aqui. Já não conseguem ter a mesma performance, porque é exaustivo viajar 7 horas. Ficar num ônibus 7 horas é exaustivo. E aí tem o retorno também. Então, assim, não é só valores, mas também a questão das viagens é um pouco prejudicial na hora Você falou que jogar. Tem alguns clubes que contratam jogadores de nacionalidades diferentes, assim e tal. Como é que é a questão do financiamento do handebol? Então, os contratos, né? Tem empresas que patrocinam. Porque, assim, a gente olha o handebol assim meio de fora. Assim. Eu estou falando como leigo, tá? Não estou falando, não participo, não jogo a modalidade, mas é uma modalidade importante, significativa, e por isso nós estamos aqui discutindo. Assim, quem é que patrocina? Assim, não precisa dizer nome de empresas, mas o patrocínio, assim, ele consegue angariar patrocínios fortes, no sentido de desenvolver as equipes, no sentido de pagar salários diferentes. Como é que é esse universo? Olha, a realidade do handebol um profissional, por exemplo, adulto, ele não consegue viver da modalidade. Essa é a realidade. Tá. Ele precisa trabalhar e aí o handebol vem como um segundo emprego. Né? Tá. Infelizmente, os salários são muito longe, por exemplo, não todos, mas de um atleta de futebol, por exemplo. Sim, né? Nós não temos... O futebol está num outro nível, numa outra esfera. Sim, a gente não consegue colocar na mesa não consegue colocar na mesa. Mas, assim, alguns clubes têm o patrocínio da Confederação Brasileira de Clubes. Isso é um bom incentivo. Consegue financiar boa parte das viagens, boa parte dos salários dos atletas. Nós temos prefeituras, como a de Araraquara, que ela dá um subsídio muito bom, né, com relação a salários de atletas, a moradia, a alimentação. Então, isso favorece realmente aí conseguir que a modalidade ande, né? Entendi. Porque sem isso, nós não temos mídia. Nós não temos, por exemplo, jogos que está acontecendo no Mundial aparecendo na TV. Então, fica um pouco mais difícil que a gente consiga, que o atleta
queira estar na modalidade para viver disso. Nós não temos grandes salários, nós não temos grandes mídias. Então, nós precisamos o quê? Que pelo menos eles consigam, de alguma forma, ter um pequeno investimento para seguir na carreira. Mas não temos grandes salários, não temos grandes formas de que o atleta seja somente atleta. Ele precisa, infelizmente, de outro trabalho, de outras formas para sobreviver. Fazer uma pergunta. Então, você diz que o handball ele só tem uma visibilidade melhor em Olimpíada, Pan-Americano, quando aparece um pouco mais na TV? Exatamente. Nós não temos jogos, é o que eu acabei de falar. Nós estamos com o Mundial acontecendo, o Brasil acabou de se classificar para o main round, e aí a gente não vê notícias sobre isso, né? Nós não vemos os jogos aparecendo na TV, e eu não estou falando nem de TV aberta. Por exemplo, não sei se posso falar, né? Mas não, canais. A Sport TV mesmo não passa. A gente vê, às vezes, jogo de futebol da série Y passando. E nós não vemos o Brasil jogando o Mundial. Acabou de se classificar, entendeu? Num grupo de 4, ele classificou em segundo. Resultado expressivo. Exatamente. Até porque também os países europeus têm uma tradição maior, né, no handball e tem resultados expressivos, tanto em Olimpíadas como em Pan-Americano. Exato. Né? E assim, você falou da Olimpíadas, né? Mas a gente vê, às vezes, de outras modalidades, jogos de outros países, né? Não é nem jogo do Brasil. E às vezes a gente, do handball, a gente só vê o jogo do Brasil passando, né? Então é mínimo, mas a gente vê. Mas poderia ser muito, muito melhor. Principalmente porque vem numa crescente. A gente pode ter visto nos últimos jogos a crescente dos times brasileiros no handball. Com certeza. Até mesmo as equipes estarem participando de competições, de federações, de brasileiros. Nós temos equipes dos Jogos da Juventude que vão para o exterior. Então, nós temos realmente... a modalidade, ela é concreta no Brasil. Porque nós temos excelentes atletas que jogam no exterior porque são muito bons, são nivelados a outros atletas do exterior. Então, nós temos a modalidade inserida no Brasil. Nós temos ela muito bem difundida naquela forma. O que nos falta realmente é isso. Que passe, sabe? Que o pai possa ver que, nossa, meu filho pode ser um atleta que está jogando na seleção e está aparecendo na TV. Isso é algo que a gente precisa lutar muito, porque às vezes a gente quer incentivar o aluno, o atleta, a ser um atleta profissional, mas em casa, como ele não vai ter a visibilidade que ele poderia ter em outras modalidades, por exemplo, não, você vai trabalhar, você não vai treinar. Nós estamos falando, por exemplo, as minhas equipes treinam 5 vezes na semana. 5 vezes na semana? 5 vezes na semana. Treino de 1h30 a 2. Então, é um trabalho. É um comprometimento muito grande que os atletas precisam ter. Mas muitas vezes nós os perdemos porque ele precisa ajudar em casa, porque ele precisa trabalhar. Porque às vezes o pai não vê que daqui a alguns anos a principal renda dele pode vir do handball, né? Porque não tem... E me diga, você que trabalha com a questão de base, né, no handball, como é que você vê a aceitação do jovem brasileiro do handball? Porque assim, não sei se é um estigma, né? E aí a gente ouve muito falar, o handball é um esporte violento. Né? Como é que você vê a aceitação do jovem brasileiro ao handball? Qual a acessibilidade dele? Por exemplo, ele chega lá para treinar, né? Ele fala assim, poxa, peraí, eu tenho uma bola, a bola eu não vou chutar, vou usar as mãos. Como é que é esse universo? Olha, eu vou ser bem sincera. Tem uns amigos meus mais próximos que até brincam, né? Handball, futebol com a mão. Nossa, eu quero infartar 3 dias. Porque é isso. A gente sempre tá se equiparando no meio ao futebol. E assim, é parecido? É parecido porque é um jogo coletivo de invasão. Beleza. Acabou aí.
não tem tanta... É só isso, né? Então eu posso equiparar eu posso igualar com o basquete, só que o basquete, ao invés de jogar a bola na cesta, eu vou jogar no gol. Por que tem que ser com futebol, né? Então a gente já precisa quebrar as coisas aí. O aluno vai chegar, ele não vai pôr a bola no chão, ele não vai pôr a bola no pé, ele vai pôr a bola na mão. Por muito tempo nós vimos algumas pesquisas dentro da educação física escolar que o handball era a maior prática esportiva que tinha. Hoje eu não sei se a gente pode dizer o mesmo, porque às vezes eu vou em algumas escolas para divulgar a modalidade dentro do SESI, e aí eu pergunto, quem conhece o handball? E às vezes levanta a mão 3, 4. Poxa, aonde está a prática esportiva de modalidades coletivas dentro da educação física escolar? Aonde está? Então, às vezes, a gente entra num... a gente está pegando um viés ali complicado. Então, você está falando disso, né? Aquela conversa anterior que a gente teve aqui no Preview, que é o seguinte, o aluno hoje ele tem aula de manhã e à tarde, qual tempo ele vai ter de fazer a prática esportiva dentro da educação física? Muitas vezes a educação física hoje, e aí isso na conversa com outras pessoas que estiveram aqui, a educação física hoje é teórica, então o aluno ele não consegue praticar o esporte, entre aspas, assim, porque as condições hoje são favoráveis. Hoje você chega nas escolas, cada escola tem a sua quadra, Sim. que ela é coberta e ela é multifuncional, né? Você tem as bolas hoje têm preços acessíveis, você vai comprar um tênis, o tênis hoje é acessível, você vai comprar uma camisa acessível, então você tem as condições materiais fáceis, mas a prática fica dificultada porque você tem um sistema ali que não funciona no sentido de você proporcionar ao jovem descobrir novos atletas. Você acha que é mais ou menos por esse lado? Olha, você falou de ter quadra coberta, mas a gente pode fazer esporte em qualquer ambiente. Quantas e quantas vezes nós vemos os alunos com 2 chinelos e aí o gol no handball é você passar a bola entre os chinelos. Eu fiz handball. Eu estou num espaço menor, mas eu coloquei uma delimitação, então eu estou falando de regra, ele não pode pisar ali, mas ele tem que acertar algum ponto da parede. Eu estou falando de handball, estou falando de precisão, estou falando de passe. Enquanto eu tiver um espaço, 3 crianças fazendo o passe, tentando acertar um ponto, eu estou falando de handball. Não a modalidade propriamente dita, mas eu estou falando de handball. Então, assim, o que nos falta? A questão de começar a pôr em prática o que a gente pode fazer. Por que eu falo isso? Nós temos hoje no SESI 2 modalidades que são de rendimento. O basquete feminino, que inclusive foi campeão paulista pela segunda vez. E nós temos o handball. Dentro da grade curricular da escola SESI, aqui em Araraquara, eles têm uma aula de educação física a mais por semana. E nessa uma aula, eles praticam handball e basquete. Justamente para essas crianças terem a prática, pode ser não handball especificamente, mas fundamentos da modalidade, jogos e brincadeiras que vão levar à modalidade, para ele criar esse apreço, esse prazer de jogar a modalidade, tanto handball quanto basquete. Isso facilita muito para, na hora que a gente está na educação física escolar e fazendo a práticas de modalidades esportivas, ele já, nossa, isso daqui é handball, eu sei fazer. E ele consegue ter um prazer em fazer aquilo, em praticar aquilo. Então, a gente já está falando com crianças de 6, 7, 8 anos que estão fazendo passe de handball, que estão fazendo passe de basquete. E foi legal você falar nisso. Assim, por exemplo, o entendimento da regra não facilita para que o sujeito possa se interessar? Porque, assim, o handebol é cheio das regras, não é? Sim. Então, tem a área lá do goleiro, o cara não pode dar mais que 3 passos... Não é assim, você tem todo um esquema para jogar. Não é assim pegar a bola de qualquer jeito, você vai jogar a bola pro outro, vou lá, vou mandar a bola no gol. Não é assim. É a mesma coisa que eu falei pro Leandro do tênis. Leandro, o tênis, por exemplo, o cara não entende. Ele vê lá um passando a bolinha pro outro do lado, mas ele não entende o funcionamento do jogo. Como é que o cara vai gostar do jogo? Você não acha que passa por isso? Quer dizer, entender o handebol, como ele funciona. Ó, eu posso passar uma bola aqui na diagonal, na vertical, eu não posso dar mais que 3 passes para jogar a bola no gol. Você não acha que isso é um dificultador para você conseguir angariar novos jogadores para o esporte? O que eu acho para crianças, a prática tem que ser prazerosa.
ela não pode ser imposta. Então, se eu falar sobre muitas regras para uma criança de 6, 7 anos... Dificulta o processo. Totalmente. Ela nunca mais vai querer ver handball. Que coisa chata. Então, o que ela precisa? Ela precisa saber que, numa queimada, ela está fazendo o lançamento do handball. E ela está brincando de queimar o outro. Essa brincadeira é mundialmente conhecida. Sim, e todo mundo gosta. E ela está correndo. E aí você vai aplicando algumas regras da modalidade dentro da queimada. Ó, você não pode sair correndo com a bola na mão para acertar o amiguinho. Dá 3, 4 passos. Você não vai delimitar na regra, ó, a regra é essa. Mas você vai inserindo aos poucos, de forma bem gradual e prazerosa, que ela vai entendendo que ela não pode sair correndo com a bola na mão. Ela precisa passar ou ela precisa queimar o amigo. Então, precisa ser prazeroso. A nossa maior dificuldade das crianças ou dos adolescentes permanecerem nas modalidades, qual é? É muita regra, é chato, fica pesado para o entendimento e não é prazeroso. Então, você fica, às vezes, para uma criança de 9, 10 anos que está numa competiçãozinha, num festival, fica falando que você errou, você errou, você errou. A gente sempre enaltece muitos erros, né? E na hora que a criança faz alguma coisa muito bem feita... Você não elogia o suficiente para que ela fale assim, não, poxa, eu sou o cara, sou diferente. E aí eu não quero mais. Uhum. As coisas vão ficando chatas. Então, o que... A gente fala muito sobre especialização precoce, né? Eu não posso chegar para uma criança de 6, 7 anos que está conhecendo essa bola hoje e falar assim, você não pode sair andando com a bola na mão. Você não pode pisar na linha. Mas durante algumas atividades, algumas brincadeiras, você vai inserindo aos poucos. Na queimada mesmo, ela não pode pisar na linha para queimar o outro. Ela tem a área delimitada. Já estamos falando de área, já estamos falando de regra. Eu não posso ir sozinho, eu não posso jogar sozinho. Qualquer atividade coletiva. Então, eu preciso fazer passe, eu preciso do meu colega, do meu amigo, do meu companheiro para alcançar algum objetivo. Então, a gente vai inserindo o que é fundamental da modalidade. E eu não falo só de fundamento, só parte técnica, mas falo também de tática. Porque o sujeito ele precisa entender o jogo. Ele precisa ler o que está acontecendo com os amiguinhos e com o adversário. Sim. Tem que ter a leitura do jogo. Exatamente. A gente está falando de handball. Eu preciso saber como como o adversário, para onde ele está correndo para eu poder queimá-lo, por exemplo. Então, eu sei que ele vai para lá, eu preciso me movimentar. Assim como na hora que eu estou no handball, se eu vejo que um defensor está indo marcar para quem ia fazer o passe, eu preciso mudar, eu preciso pensar e fazer uma outra ação. Então, dentro dessas atividades, dentro desses exercícios que são prazerosos para a criança, a gente vai explicando o que é handball, explicando o que é técnica, explicando o que é tática, explicando o que é o fundamento. A gente vai inserindo o contexto da modalidade, isso eu estou falando de handball, mas isso é para qualquer outra modalidade, e inserindo aos poucos. Porque se a gente vai precocemente inserindo as regras e cobrando muito, não há prazer. É desmotivante, ele não quer continuar. Aí chega com 10, 11 anos, a hora que a gente pode começar a realmente falar sobre a modalidade, cobrar muito mais as regras, cobrar o gesto técnico, cobrar ações de tomada de decisão mais precisas, ele já não quer mais. Porque lá atrás já foi chato, imagina agora. Vai ficar mais chato ainda. E aí é insuportável, eu não quero mais o handball. Uhum. Entendi. E me diga uma coisa, o handebol passou por transformações assim nas regras, peso de bola, tamanho de bola, porque assim, o futsal passou por esse processo. O handebol também passou por isso, porque a gente vê os placares hoje do handebol, 21-19, 19-17, saem muitos gols. É isso mesmo? Quer dizer, o handebol é um esporte onde se privilegia mais o ataque ou mais a defesa? Isso faz parte da transformação da modalidade, porque antes nós tínhamos realmente esse foco o jogo do handebol é fazer gol. E hoje nós temos essa divisão muito bem feita, ou às vezes até pendendo um pouco mais para a defesa, que quem ganha jogo é uma melhor defesa ou uma melhor transição. E eu falo de transição tanto ofensiva quanto defensiva. Uma das regras que dinamizou ainda mais a modalidade, porque o handebol é um jogo muito dinâmico, ele é muito rápido. Sim, muito rápido. Muito rápido. E aí você falou de placares de 19, mas nós temos jogos de 30.
Sim, 35. 35. É muito gol. Pensando em 60 minutos de jogo, 2 tempos de 30. São 2 tempos de 30. São 2 tempos de 30. Só para entender isso. Isso, né? são E 2 é praticado tempos de por 5 ou 6 jogadores? São 7. Desculpa. 6 linhas e um goleiro. Eu sou leigo, tá? Então, não, assim, que isso. então são 7 jogadores, são 2 tempos de 30. Isso. Tem os jogadores de defesa e os jogadores de ataque. Exato. Nós temos também né, uma das regras que mudou. Nós podemos atacar com 7, o que dificulta a defesa, porque é isso, houve melhora da defesa, né? Sim. Com as mudanças, com o dinamismo, nós aperfeiçoamos a modalidade na defesa. Qual foi a principal mudança que houve no handebol? Olha, Em regras, assim, falando assim, a grosso modo. eu acredito que poder atacar com 7, então a gente tira o goleiro e ataca com 7, dificulta muito a defesa. Então o goleiro... O goleiro sai... O goleiro é uma figura ali. Sim, o goleiro é fundamental pode... porque ele é o último defensor. Sim, Mas antes ele não precisava obrigatoriamente ter 6 atletas de linha e um com uma camisa diferente sinalizando que era o goleiro. Hoje não. Hoje, pra gente atacar, a gente pode tirar o goleiro e colocar um 7º jogador de ataque. Não necessariamente ele tem a função de ser um goleiro específico. Não. Nós vemos, posição. inclusive, goleiro fazendo gol. Justamente isso. Porque fez a troca, não deu tempo do goleiro reorganizar e defender, o goleiro vai, gol. Entendi. E era muito impossível isso, né? Isso mudou. Isso teve há pouco mudança tempo. nas regras. Sim. A partir de quando que houve essa mudança? Foi a partir de 2000 e... A última Olimpíada foi em 2021. É que era 2020, né? Eu tava confundindo por conta de 2020. Foi a partir de 2020. A partir de 2020 eles puderam fazer isso. Não precisa mais, por exemplo, pisar na linha central e dar a saída. Então, isso ofereceu uma transição ofensiva muito mais rápida, contra-ataque. Então, já está ali naquele... Nós temos um círculo de raio de 1,5 metro. O atleta de ataque está naquele raio, ele pode soltar Então, por exemplo, saiu o gol, eu não preciso levar a bola no centro. A bola já sai com o goleiro ou quem tiver. O goleiro já repõe próximo, lá no meio. Já repõe lá no meio. Mas assim, não precisa estar todo mundo atrás, aquela coisa mais... Aquela coisa formal. Não. Ali já tem um já ali dinamiza. no centro, ele já soltou a bola, vai embora. Transição ofensiva extremamente isso rápida. facilita sair o gol, né? Isso porque você joga pra frente pra sair o maior número de gols possível dentro de um jogo, não é? Exato. E tudo isso por quê? Porque a defesa foi melhorando muito mais. Nós tínhamos... era isso. O que é importante no handball? Fazer gol. Mas não tomar também é muito importante. E aí, aos poucos, isso foi sendo inserido até mesmo numa metodologia de treinamento. Essa melhora de não pensar só em ataque. Nós temos hoje, por exemplo, no... Você treina uma linha de defesa, você treina uma linha de ataque. Exatamente. Você treina o posicionamento da defesa, o posicionamento do ataque. Exatamente. Você treina como atacar em cima daquela defesa. Quais são defesa. as posições que tem no handebol? Porque assim, no futsal, assim, tem o fixo, tem os alas e tem o pivô, entre aspas. Como é que funciona isso no handebol? Nós temos os pontas, né, que jogam bem no final, bem próximo do goleiro adversário. Isso, ficam bem lá no fundo. Nós temos os armadores laterais, que é o armador direito e esquerdo. Nós temos o armador central, que é o pensante, que articula mais o jogo. E nós temos o pivô. E aí, pensando em defesa, nós temos primeiro, segundo e terceiro defensor. Pensando num 6-0, né? Isso é um tipo de defesa, 6-0, mas nós temos a defesa 5-1 também, que a gente sobe um defensor para cortar essa linha de passe entre os armadores, para dificultar a construção do jogo coletivo. Nós chamamos ali de avançado, e aí a gente tem essas molduras das defesas, né? Nós temos a defesa 6-0, que são 6 defensores mais baixos, né? Mas jogando perto da área do goleiro. E a gente vai subindo 5-1, 4-2, 3-3, tudo isso para dificultar as ações coletivas no ataque. E aí a gente precisa treinar o ataque em cima dessas defesas. Então, é um jogo extremamente tático de tomada de decisão, porque eu preciso ver como o meu adversário está jogando. Porque se você errou um passe, tomou gol. Tomou gol, exatamente. É que nem o futsal, você errou um passe, o cara sai na cara do gol, já era. Exatamente. E nós vemos um perfil de defensor muito mais ativo. Ele não espera a construção do ataque e aí
formar barreira e tentar bloquear o arremesso. Não, nós vemos, inclusive, defensores jogando para interceptar passe, para buscar essa bola de uma forma muito mais ativa. E me diga uma coisa, a questão do biotipo, assim, né? Por exemplo, o cara é mais troncudinho, joga mais na defesa, o cara lá é mais magrinho. Tem essa questão, o biotipo, que assim, no futebol a gente vê muito isso, né? No handebol se espelha mais ou menos nesse processo, quer dizer, o biotipo do jogador determina em que lugar ele vai jogar, o sujeito é mais ágil, ele pode armar, ou ele pode jogar no ataque, o cara lá é mais parrudo, joga mais na defesa. Como é que funciona isso? Para ataque e defesa, nós temos um pouco menos de variações, né? Nós temos os pontas, né? Eles normalmente são mais rápidos, porque eles são os primeiros a sair no contra-ataque, por exemplo. E eles correm muito mais a quadra. Eles correm quase os 40 metros da quadra. Porque eles saem de uma posição defensiva e vão para o fundo da quadra. A condição física do atleta tem que ser diferente. Exatamente. Porque ele vai correr a quadra inteira o tempo todo. Porque o handebol me parece que é um jogo total, né? Sim. Ele usa toda a área de jogo, né? A gente está falando de uma quadra de 40 por 20. Corre. É uma quadra grande. Corre. Para 60 minutos. E assim, um jogo extremamente intenso, né? Corre. Tem estudos que falam que um ponta chega a correr 4,5 km em um jogo. Significativo. Sim. E aí eles são os que mais correm também. Sim, aí nós temos os pivôs, que normalmente são um pouco maiores e mais fortes, porque jogam dentro da defesa, né? Ele, como atacante, ele joga buscando a bola na defesa, dificultar a ação defensiva, então eles precisam ser um pouco mais fortes, recebem bolas um pouco mais difíceis também. Nós temos o central, que normalmente ele é o mais inteligente, mais articulador, tem melhor visão de jogo, porque é ele que vai coordenar as ações, né? Vai puxar as ações, puxar os ataques. E nós temos os laterais, que são mais chutadores. Claro que isso é a equipe ideal, perfeita, falando da modalidade, do handebol. Mas nós também temos os ajustes, né? Talvez não tenha um armador tão chutador, mas que ele corre bem e ele consegue se transformar num segundo pivô, e isso auxilia o jogo. Então, assim, nós temos os biotipos, mas nós também conseguimos moldar as nossas equipes diante do que a gente tem na mão. Então, por exemplo, se eu quiser que um jogador exerça 2, 3 funções num jogo, eu consigo fazer isso? Consegue. E isso é papel fundamental nosso do treinador, da treinadora de formação. De tirar do cara tudo que ele pode oferecer. Exatamente. Toda a capacidade que ele tem, não é? Exato. Quando a gente fala, por exemplo, na formação com 11, 12 anos, que ele vai começar a modalidade, ele não pode ser só ponta. Ou aquele menino que não gosta de correr tanto vai ser goleiro. Nós temos muito isso, né? Eu não gosto de correr muito, vou ficar no gol. Não pode. Tem que tirar o goleiro da ação e todo mundo vai ser linha. Justamente para não criar essa mecânica de eu quero ser isso e ponto. Estigmatizar o cara, não. Você é meia, você vai ser meia e você vai jogar ali. Mas se você precisar fazer uma função diferente, eu não vou fazer porque eu não sei. Não consigo. Não existe isso. Não. Seria o handebol total. Papel. Seria o handebol total, onde o cara que joga ali na linha de defesa, mas ele consegue armar, ele consegue atacar, ele consegue defender, né? Nós até temos defensores que são especialistas. Nós temos atletas que são especialistas na defesa, mas ele também precisa saber atacar. Porque se eu tenho um contra-ataque, eu perdi o contra-ataque porque o atleta saiu para entrar outro. Perdi o contra-ataque. Então eu já perdi uma oportunidade de fazer gol. Então, o que é importante para a gente? E isso eu falo no papel de formação, realmente. O atleta precisa saber fazer tudo. Precisa saber pensar em todas as ações, saber chutar, saber arremessar de todas as posições. Porque é isso, nós temos muitas transições. Nós temos São muita várias situações de jogo, né? Inúmeras. A gente falou quantas opções de defesa. 6-0, 5-1, 5, 6 opções de defesa fora individual. Sim. Então, eu preciso saber o que fazer para solucionar esse problema na defesa. Eu preciso saber me virar e aí buscar outras posições, buscar outras formas de arremesso. Então, eu preciso saber arremessar da quadra toda. Então, eu já não posso ser especialista em um arremesso só. Eu preciso saber arremessar em todos os lugares. Assim como defender. Às vezes, vem um contra-ataque e aí eu só defendo naquela posição. Eu tenho um contra-ataque, eu vou deixar o cara passar por mim e arremessar? Não, eu preciso fazer a ação em cima daquele lá que talvez não seja a minha posição. Então, é papel fundamental nosso, trabalhar tudo. Ele não pode ser um especialista, ele precisa saber jogar em tudo para ele ser o coringa em toda a equipe. Entendi, isso é importante. E me diga uma coisa, assim,
Quantas substituições você pode fazer por jogo? Então, assim, você entra, começa o jogo, aí você fala assim, pô, o sujeito não tá bem. Eu vou lá e tiro o cara. Mas eu tenho um tempo para isso? Eu posso mudar... são 7 jogadores. Eu posso mudar 5, depois eu mudo 2? Como é que funciona isso na prática? Não tem número máximo de substituição. Você pode substituir o jogo todo. A única coisa que regra fala, ele não pode entrar antes do outro sair. Sim. Porque aí a gente toma penalidade de 2 minutos. Sim. Mas eu não tenho número de substituições. Eu posso substituir a cada 30 segundos. Eu tiro, ponho. Até mesmo as questões defensivas. Aqueles atletas que são muito melhores defensivamente, então, na hora que está no ataque, ele vem, sai e entra o atacante. Regra. Um não pode entrar enquanto o outro não saiu, e nós temos uma área delimitada de 2,15 metros. Ele só pode entrar e sair daquele lugar. Única coisa de substituição. E quantos jogadores você leva para um jogo? Por exemplo, você leva 20 jogadores para um jogo, quantos podem fazer parte? 7 jogam, quantos você mantém no banco? Isso depende da competição. Federação Paulista pode ser 16. Então, 7 entram e 9 ficam no banco. Eu posso levar mais, porque está no aquecimento, se machucou, a gente consegue substituir. Mas, na súmula, são 16 atletas. E você não precisa definir, eu vou levar 2, 3 goleiros. Isso não... Isso depende do jogo mesmo. E depende do treinador também, depende da vontade do treinador. Sim. O único problema é você levar um goleiro, ele se machucar ou ser expulso, e aí você perde WO. Porque você não tem como substituí-lo, né? Você precisa levar a camisa para goleiro. Você não pode ter um e não ter como substituí-lo. Porque senão dá WO. Eu preciso obrigatoriamente estar em quadra com um goleiro. A única questão é essa. O problema é de levar um goleiro só. Você precisa ter aquela camisa que alguém no corre vai ter que trocar de alguma forma para você não perder de WO. Mas você levando, você pode levar 3. Tranquilamente. É que aí você tá perdendo um pra linha, né? E é isso, a gente falou do handball ser muito dinâmico. Ele é muito cansativo. Então, o número de substituições são altas também por conta disso. Eu preciso descansar o atleta, né? Então, se eu levo já um a menos, talvez falte ele para completar a equipe. Porque a intensidade do jogo é muito grande, né? É e o sujeito, ele vai se cansando, assim, né? Muito. De certa forma, bem significativo, sim, né? Sim, nós temos um período de transição que... com mais calma, né? Se a gente não está num contra-ataque ou num retorno defensivo, a gente pode fazer o ataque um pouco mais calmo, mas a ação em si do arremesso, por exemplo, ele vem de uma corrida mais longa, ele vem de uma corrida muito rápida para ter essa força e precisão para o arremesso. Então, a gente fala de um período de recuperação ali para o ataque, por exemplo, mas a ação em si, o arremesso, as corridas, elas são muito intensas, né? Então, tem um desgaste bem grande. E fora que, na hora que a gente começou a conversar, você falou sobre ser violento. Ele tem muito contato. Então. E aí era isso que eu queria falar com você. Perguntar essa questão para você. A arbitragem. Por exemplo, se é um esporte que tem muito contato, como é que eu vou amarelar ou vou vermelhar um cara dentro do jogo? Pô, porque assim, o cara vem lá, ele vem com a bola lá, ele vai dar os 3 passos lá para poder jogar a bola no gol. Vem um, pá, peita o cara lá, o cara cai, sofre uma lesão. Como é que ia amarelar um cara num esporte desse? Tudo tem regra. Não, claro. Não, eu tô te falando na condição de leigo aqui, né? Deixa eu me colocar assim, né? Então, assim, primeiramente, eu sou leigo do processo. Então, assim, como é que é para um juiz dar um cartão vermelho para um cara do handebol? Cartão vermelho. E quando é falta? E quando não é falta? Então, mas a falta quais são os no critérios? handball, quais são os critérios, assim? Não tem problema ter falta no handball. Tá tudo bem. Eu até prefiro que façam falta do que tome o gol. Claro. Todo treinador vai falar isso. Mas porque no handball o número de faltas também é maior do que quase todas as outras modalidades, sim, né? Sim. Mas assim, o que gera cartão vermelho, por exemplo, o atleta tá no contra-ataque, só tá o defensor e ele. E aí ele vai pro arremesso, ele toma qualquer contato. Ele estava numa corrida, então qual o perigo de tocar esse atleta por trás, enfim, ter um contato físico nesse atleta que está em grande velocidade? É imenso. Cartão vermelho. Tá fora. Entendi. O atleta já está no salto para arremessar, empurrou. Ele não tem estabilidade para controlar a queda, nem né, qualquer possibilidade de queda. Cartão vermelho. E aí já se assemelha com o basquete, né? Porque o cara...
O cara lá faz a bandeja, ele vai subir, pá, o cara toca nele, aí é falta, né? Sim, exato. Porque é isso. É a integridade física do atleta. Ele tá no ar, ele tá fazendo um salto. Você tocá-lo, ele não tem estabilidade para cair com exatidão, né? Tranquilo. No mínimo é 2 minutos, que isso também é bem comum no handball. Nós temos a penalidade de 2 minutos antes do vermelho. Então amarelo, 2 minutos e vermelho. Então existe penalidades antes do juiz aplicar o cartão vermelho? Sim. Por exemplo, cada atleta pode tomar 2 cartões amarelos. O terceiro cartão amarelo já é 2 minutos. Isso, equipe. Então, 2 atletas meus, mesmo que sejam diferentes, tomou 2 cartões amarelos, o próximo que cometer uma falta para amarelo, ele já toma 2 minutos. Então, minha equipe fica em inferioridade numérica, 2 minutos. Pô, e é um tempão, hein? Dentro de um jogo, sim. Isso é uma eternidade, não é? Eternidade. O treinador fica maluco com isso, né? E aí eles precisam correr muito mais para defender. Sim, claro, porque aí porque o espaço é muito maior, o espaço tá em 5, né? Aí cada atleta pode tomar 2 minutos. Tá. No terceiro, cartão vermelho. Não, e aí nós temos uma penalidade maior ainda, que é o cartão azul, por atitudes antidesportivas. Então, tomei o cartão vermelho, ou até mesmo antes, mas fui pra briga, dei soco, xinguei a arbitragem, enfim, caos. É o azul. Então, é como se ele tomasse um vermelho e aí tem o cartão azul relatado em súmula. A arbitragem relata tudo o que aconteceu e aí a penalidade para ele com relação à justiça desportiva é diferente. Por exemplo, na Federação Paulista. Aí ele vai a julgamento. Vai a julgamento, exatamente. Pode ficar fora de 2, 3 jogos. O cartão jogos. vermelho, ele só sai daquele jogo, no outro jogo ele pode jogar. Sei. Ele só é expulso daquele jogo. Sei. No próximo ele pode jogar. O azul, não. Ele está expulso daquele jogo e aí ele vai sofrer a penalidade da justiça desportiva. E amarelo? Amarelo é tranquilo. Ele pode acumular amarelo? 2. A partir do segundo também para ele, aí é vermelho. Na hora que é expulso, cartão vermelho, sim. O atleta sai de quadra e fica sem um atleta ou entra outro no lugar? Toma a penalidade de 2 minutos e depois eu posso substituí-lo. Tá. Aí ele sai de quadra, ele não pode ficar naquele ambiente da modalidade, ele tem que ficar arquibancada, enfim, ele não pode ficar ali dentro. Aí eu tomo a penalidade de 2 minutos e eu posso substituí-lo depois. Ou toma um gol. Não. Assim. Não tem essa questão. Não tem essa questão. Nós não temos... O vôlei também, se você toma um cartão, tem ponto para outra equipe, mas não, no handball não tem. Porque sofrer 2 minutos, você ficar com 2 minutos já... É uma eternidade, o treinador fica maluco, porque, pô, você vai jogar com um inferior, numa quadra maior, o adversário em cima. Mas aí também tem a estratégia de tira o goleiro, joga o 6 contra 6. Entendi. Volta a regra que a gente tinha falado do 7 contra 6, pra gente não jogar no ataque inferioridade numérica, tira o goleiro, 6 contra 6. Mas aí tem o risco da transição da outra equipe e a gente tomar gol muito mais fácil, né? Que não é o goleiro linha, né? Sim, exatamente. Então ele não pode estar dentro da área. Então o gol fica muito mais facilitado, né? E me diga uma coisa, num esporte assim, que você não tem assim muitos praticantes e tal, como é que funciona a arbitragem? Quem é que são os árbitros? Quem forma esses árbitros do handebol? São ex-jogadores que depois vão para a arbitragem? Como é que funciona isso? Por exemplo, você tem uma liga, tem 11 equipes. Quem apita esses jogos? São sempre os mesmos? Vocês conhecem os juízes, a formação desse pessoal? É um pessoal especializado? Como é que funciona isso? A federação dá curso? Como é que é? A federação dá curso, a própria Alesp, a Liga de Handebol, também dá curso. O presidente da Alesp, ele inclusive era árbitro internacional de handebol. Nós temos duplas brasileiras que são árbitros internacionais. Então, eles não atuam só no cenário brasileiro, eles atuam nos jogos exteriores. O próprio Rogério, ele apitou jogos da Olimpíada em 2016. Então, legal, assim, nós temos realmente... não é qualquer um que é árbitro. Eles passam por curso, eles passam por avaliações físicas, avaliações técnicas. Eles têm reciclagem todos os anos. Então, assim, claro que ele pode sim ser um ex-atleta. Acho que isso torna mais fácil... Porque já tem a paixão pelo esporte, porque ser árbitro a gente sabe que é complicado. É complicado. E isso em qualquer esporte, né?
É complicado porque, acima de tudo, é humano, pode errar. Nós não temos o VAR. Isso vem dando um problema. Então, mas é outra situação. Então, não necessariamente que ele seja um ex-atleta, não, mas facilita pela paixão. E há, sim, cursos, né, por todo o país, oferecidos pelas ligas regionais, oferecidos pela federação, e há cursos também oferecidos pela confederação. Então, são árbitros federados ou confederados. Ok. E me diga uma coisa, e o público que frequenta o handebol? Existe um público assim específico do handebol? O pessoal que vai no handebol, o pessoal que curte mesmo, o pessoal como é que a gente usa a palavra? É um pessoal aficionado pelo handebol, que gosta, que curte, que vai nos jogos. Os jogos estão sempre lotados. Como é que funciona isso? No SESI, por exemplo, sim, aqui, né? A entrada é free? Como é que é isso? A entrada é sempre gratuita. Esse ano que passou, em 2022, nós tivemos excelentes surpresas, assim, a olhar na arquibancada e ver torcida e ver barulho. E isso faz toda a diferença. Engajado. Muito, essa é a palavra. Muito Essa era a palavra que estava me faltando aqui. Né? E o público engajado? Muito. Aqueles que vão no primeiro jogo se apaixonam. Xinga juiz, briga com... a gente tem alguns problemas aí com a arbitragem. Sempre tem problemas com a arbitragem, não tem como. E assim, o que é mais interessante é a paixão que é criada, né? Sim. Porque vai no primeiro jogo como pai de atleta. Aí vai já no segundo, o filho não tá nem jogando, mas tá vendo o time, por exemplo, sub-21 jogando. E, nossa, o jogo é legal, o jogo é intenso. Nós tivemos um jogo, foi nosso último jogo do ano passado, foi contra a equipe de Rio Claro, que é uma equipe que a gente tem uma rivalidade bem amigável, mas uma rivalidade muito grande desde quando a gente começou aqui em Araraquara. E aí o jogo tava 34-33 para Ribeirão. 34-33? 34-33 para Rio Claro. E o jogo muito pareado, muito pareado. 34-33, Rio Claro. Falta pra gente. Perto da área ali, bola fora dos 9 metros. Faltava 1,5 segundos. E tava lotado o SESI. Eu fico até arrepiada. Era tempo de fazer um passe e arremessar. Passe, arremesso, gol. Acabou o tempo. Quem estava na arquibancada entrou na quadra. Parecia que tinha ganhado o Campeonato Paulista. Uhum. Emocionante. Né? Emocionante. E é isso que faz aquela pessoa voltar... do esporte, faz a pessoa voltar... Pro ginásio. Porque é um jogo apaixonante. Ele é muito dinâmico, ele é prazeroso de ver. Ele tem muitos fatores que te envolvem no jogo. As próprias regras, eu acredito que envolve muito para quem está assistindo. Mas por que é isso? Por que não é? Quando é falta? Quando não é? Quando é 7 metros? Quando não é? Então, acho que esse tipo de... Então, por isso que eu perguntei para você aquela hora. Quer dizer, o entendimento da regra do jogo faz as pessoas gostarem do esporte. Não é? E essa dificuldade que as pessoas têm de entender o jogo, que nem eu sou leigo, que eu estou conversando com você, eu estou entendendo o jogo. Claro que um dia eu vou lá assistir o jogo do SESI, do handebol. Mas veja só, essa dificuldade que a pessoa tem de entender dificulta muitas vezes o sujeito a gostar do esporte. Sim, mas aí quando o pai está lá assistindo, os meninos relatam os atletas relatam que depois eles perguntam, mas por que foi isso? Então... Ou às vezes até pra gente, acabou o jogo. Mas, Luciane, por que aconteceu isso? Por que não foi 7 metros? Ou por que a gente tomou esse gol? Então, eles têm esse envolvimento porque é gostoso de assistir. De entender o jogo, de saber como funciona. E aí entender faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Exatamente. Então, assim, por que foi falta daquele lado da quadra e por que foi o gol? Era a regra. Uhum. O cara... Ele foi arremessar, mas aí por que não foi 7 metros? Porque ele não estava no ar, ele estava em arremesso, mas estava no chão. Então foi falta nos 9 metros, não foi 7 metros. Isso faz toda a diferença na dinâmica do jogo e no prazer em assistir. Então, assim, normalmente, quem assiste o primeiro jogo vai no segundo, se envolve um pouquinho mais, vai no terceiro. E às vezes o filho não está nem jogando, mas o filho foi assistir, o pai foi junto. Então, mas até porque também é um jogo que privilegia a saída do gol. Então você pega placares de 30 a 29, não é aquele jogo 0-0. Sim.
1 a 1, aquele jogo amarrado, que o cara fica segurando a bola, o goleiro vai, faz aquela cera. Não, e nem, tá ganhando, no handball não pode. Tem regra que te impede de fazer isso. Não, eu já não sabia. Tem regra que te impede de fazer isso. E até porque o cronômetro é parado? Não, a bola ele sai, é direto. ou apenas ele é... quando o árbitro pede. Ah, ele é legal. jogo corrido. Ele só para na hora que o árbitro pede, e no caso de 7 metros, 2 minutos. Aí para. O árbitro Mas então ele não para. tem essa parada do futsal, a bola saiu, parou o cronômetro. Não. Ele não, é dinâmico. corrido. E aí o que acontece? Inserção de regras novas. Chama jogo passivo. A arbitragem viu que o jogo no ataque está muito lento, ou a equipe está com 2 minutos, então está segurando a bola para recompor logo. Então vai no jogo mais lento, que ele sinaliza, e aí a equipe que está no ataque ele tem direito a mais 4 passes só. Fez o 4º passe, não arremessou, Perdeu a bola. Perdeu a bola. É como... E aí já imita um pouco o basquete, que assim, você tem lá 18 segundos ou 20 para armar a jogada. Você não armou, a bola passa. Exatamente. Então você tem alguns elementos. Você percebe Sim. que tem alguns elementos do esporte, do basquete, que passam. Que vai complementando as vai regras. complementando, vai Mas justamente por complementando. conta disso. Porque senão você tá com 2 tá minutos, você vai jogo. só jogando Você aqui, vai só esperando jogando completar, e e tal. aí a outra equipe que foi favorecida porque você... tomou 2 minutos, ele acaba não se favorecendo, porque ele não teve a posse de bola, porque eu enrolei 2 minutos. E aí também tem outra regra que foi inserida, que se eu me machuquei, tive um entorse, Sim. sozinho, não teve ação de 2 minutos para a equipe adversária, eu tenho que ficar 3 ataques fora. Se o treinador ou parte da comissão entrar para me retirar da quadra, eu tenho que ficar 3 ataques fora. Então, eu já não vou ficar mais fazendo cera, enrolando. Porque se eu não levanto, a arbitragem já chama alguém da comissão técnica para vir me tirar de quadra, para dar dinâmica no jogo, para continuar o jogo. Então, se eu não me machuquei, eu não vou querer ficar 3 ataques fora, né? Com certeza. O que acontece? Já não tem mais tanta enrolação. Nós da comissão só entramos realmente se o atleta não consegue levantar, se ele está com muita dor. E aí a gente retira ele e ele não pode voltar em 3 ataques. A não ser que tomei um empurrão, me machuquei e tal, o adversário tomou 2 minutos, aí eu posso voltar em sequência. Senão eu tenho que ficar fora. Fagner, perguntar alguma coisa? O goleiro tem tempo para sair jogando? Antigamente no futebol de campo eram 6 segundos. Hoje eles ficam quanto eles querem. Futsal também tem 6 segundos. Não deixa tem só um minuto, deixa eu só emendar uma pergunta nele. Claro. O goleiro pode usar os pés? Por exemplo, numa defesa, o cara vai lá. O cara vai lá, vai fazer um arremesso lá. O cara pula, salta, a bola bate na perna do goleiro. É permitido? Pode. Sim. Mas ele não pode usar as pernas para nada. Não, ele não pode ser intencional. Por exemplo, a bola tá vindo rolando, ele parar a bola com o pé. Ele não pode. Ele tem que estar na ação defensiva. Nós temos muitos goleiros que é até bonito de se ver as ações que eles fazem, né? Elasticidade, mobilidade, enfim. Da perna chegar na cabeça, realmente, de fazer uma defesa com a perna bem alta. Ele pode, desde que seja para ação defensiva. Ele não pode intencionalmente parar a bola com o pé, porque aí já caracteriza como uso do pé. Para defesa, pode. Ele é o único que pode pôr o pé na bola, inclusive, né? Entendi. É isso que eu ia perguntar. Sim, é o único. Qualquer outro atleta que esteja em quadra, não seja goleiro, colocou o pé na bola, 2 minutos. Penalidade de 2 minutos. E me diga uma coisa, lá no SESI, você tem uma equipe multidisciplinar que trabalha com vocês? Porque, por exemplo, eu sempre costumo perguntar da parte psicológica do atleta. Então, no futebol, eu já falei isso várias vezes aqui, o time está perdendo 2-0, já foi, o jogo já acabou. Como é que é essa dinâmica dentro do handebol? Vocês têm fisiologista que trabalha com vocês, psicólogo, fisioterapeuta, tem ortopedista que dá acompanhamento para vocês na formação da equipe, do time? Dentro do SESI, nós temos algumas intervenções, né? Tem a psicóloga Manuela, ela não atua diretamente com os atletas do handebol, ela faz algumas intervenções começo do ano, antes de início de temporada, quando nós temos algum problema que a gente diagnostica ali que seria interessante que o atleta conversasse com o psicólogo, a gente aciona ela. Mas ela não atua diretamente com o handebol. Ela atua na regional, né? Então ela atua com o handebol, com o basquete feminino, com o triatlo de São Carlos. Isso, é amplo. Com relação a médicos, nós temos médicos na sede, em São Paulo, que também
atleta se lesionou, enfim. A necessidade da gente acionar, nós levamos o atleta até São Paulo, na sede na Vila Leopoldina, e aí lá tem todos os aparatos. Tem o ortopedista, tem fisioterapeuta, e aí a gente vai acionando conforme as nossas necessidades, né? Entendi. Mas essas atuações da Manuela são bem interessantes porque são bem pontuais, mas efetivas. Então, início de temporada, quando os meninos precisam se soltar um pouquinho mais e entender que vai começar o ano realmente, ela faz as ações, né? Faz as intervenções dela específicas, às vezes, num atleta que é um pouco mais quieto, que é um atleta um pouco mais introspectivo, e aí tenta soltá-lo um pouco para que ele entre na dinâmica da equipe. São ações específicas, né? Não é um acompanhamento direto. Entendi. E me diga uma coisa, qual o tipo de lesão mais recorrente no handebol? Olha, Porque, assim, é um esporte que tem muito contato, sim. né? Como é que são as lesões, assim? Demora muito para o atleta recuperar? As mãos, principalmente? Como é que funciona Na isso? verdade, um dos maiores problemas de lesão no handebol são joelhos. Principalmente ligamento cruzado anterior, né? É muito salto, é muito empurrão, é muita queda na troca de direção. Então, o principal Tem muito problema, impacto, tem né? muito impacto. As quadras são todas iguais? Não. Nós temos, por exemplo, no SESI e no Gigantão, são quadras de taco que tem o amortecimento, né? Sim. Tem piso flutuante embaixo. O tamanho é o mesmo, mas 40 por 20. o piso difere de Sim, lugar para lugar, de cidade sim, para cidade. Sim, Tem equipes que tem aquelas quadras... É cimento, né? Que é a quadra mais simples mesmo, como quadra escolar, assim. Não tem os pisos específicos para modalidade. A gente já vai em outros lugares, tem aquele tapete que é específico para modalidade. Isso depende muito. Nós temos aqui em Araraquara, dentro do SESI, o Gigantão... Mas isso não prejudica a competição? Então, por exemplo, uma equipe lá que joga num piso mais duro vai usar o fator casa para poder ganhar o jogo, porque o cara está acostumado a jogar no Gigantão, você tem um amortecedor, aí você vai jogar numa quadra que tem um piso diferente, aí o cara... Como é que é Às vezes sente um pouco, como é que é sim. adaptar o atleta nessa relação? Por exemplo, eu percebia muito quando a gente jogava em piso que era o piso específico, é um piso meio que emborrachado. Os meninos tinham muito mais... Sintético. É sintético que eu uso a palavra. Eles têm normalmente mais cãibras, porque segura muito mais o movimento. Então, ele está num momento mais explosivo, e aí ele vai fazer uma finta, que ele precisa fazer parada brusca, ele sente muito mais. E aí, o número de câimbras eram maiores. Por exemplo, tinha esse fator. Isso é um fator que prejudica. Quem vai jogar Atrapalha um pouco. atrapalha. Sim, e até porque também o tênis tem que ser diferente. Você não vai jogar com tênis igual num piso sintético e num piso, por exemplo, no Gigantão você tem amortecedor. São tênis diferentes. Na verdade, não. O solado é para esporte indoor. Não tem Sim. o tênis do handball. É muito mas parecido. para piso diferente ou não? Não existe isso. Não existe essa diferença. O que a gente sempre usa é realmente porque é muito parecido. O tênis do handball e o tênis do basquete, que é o solado indoor. O solado indoor, né? Isso. E não difere. Claro que é um pouquinho mais difícil jogar nesses pisos que é o cimento, enfim, às vezes... Mesmo em ligas, assim, essas quadras são diferentes, exato. em campeonatos... Mesmo a Federação Paulista. Assim, nós vemos ginásios, inclusive, que não são bons. Que tem linhas comprometidas, linha apagada. A gente já jogou num ginásio que tinha um buraco perto da saída. Assim. Pô, mas isso dificulta a competitividade, né? Para quem, se você está numa competição de uma liga, num campeonato, onde está valendo, poxa, isso dá um diferencial, sim, né? Sim, a gente até chega na verdade, a questionar a arbitragem, questionar na arbitragem, a liga também, poxa, como é que o time pode participar e tal, sim, não é? Sim. Porque quando vem assim, a arbitragem para cá, eles são extremamente rígidos. Porque assim, na verdade, a gente tem que pensar na saúde do atleta. Integridade física sempre. E a integridade física sempre. Então, se você tem um piso muito diferente, você é capaz de ocasionar esse atleta. Não que isso vá ocorrer, mas a capacidade dele se lesionar é muito maior do que numa quadra mais adequada. Com não certeza. Fazer saltos num piso flutuante é muito mais confortável claro. do que num piso duro, né? Então, assim, dificulta. A gente até questiona muito porque, assim, quando vem para cá, a arbitragem fica, falta isso, mas precisa melhorar isso.
Aí a gente vai para jogos em algumas cidades que a gente olha, mas a arbitragem não veio ver isso? Como é que colocaram a gente para jogar numa quadra dessa se foram tão rígidos com nós? Porque você entra no Gigantão, é maravilhoso ver aquele piso, aquele taco. É outro padrão. Você entra no SESI, é igual, é um piso lindo. Aí você vai nos lugares que fala, como é que a arbitragem liberou ter jogo aqui? Se foram tão rígidos com a gente. No mínimo detalhe, foi lá e falta essa linha. Aí você vai nos lugares... Eles autuam, né? Faltando um pedaço do concreto na... Não, mas é assim que funciona, né? Beleza. Muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer enorme falar sobre o handebol, entender o esporte, né? A gente agradece a participação da Luciane no podcast Uniara. Luciane, mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade e toda vez que eu puder vir para falar um pouquinho mais do handebol, falar sobre jogos, quando começarem nos campeonatos, faço questão de te ver nos jogos. Vou te mandar o nosso calendário para você vivenciar um pouquinho o que é estar na arquibancada. Aí você vai entender o que eu falei da paixão, de entrar na quadra e parecer que ganhou o título paulista. É muito prazeroso. Cris, muito obrigado. Fagner, obrigadão aí. Obrigada. Ok? E vamos lá. Grande abraço a todos. Até mais.